E o tema da mensagem de hoje é: eu posso e você também pode. Amém? Romanos 2, versículo 4 diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Sabe, irmãos, falar de arrependimento ainda gera um pouco de desconforto. Sabe por quê? Principalmente para aquelas pessoas que confiam em seus próprios esforços para agradar a Deus. Tem pessoas que se esforçam o máximo e confiam no seu esforço, achando que apenas aquilo que você faz é o que agrada ao Senhor. Talvez, como hoje, é a segunda mensagem desta série, Enfia nos Ceifeiros, nós vamos falar muito a respeito de pessoas que têm um chamado de Deus, mas acham que não são capazes o bastante para avançar. Talvez você olhe para o teu líder e fala: uau, isso aqui deve ser a mão do meu líder, a mão da cobertura da minha igreja, a mão da vinha. Não, essa é a tua mão, que enquanto você levanta as tuas mãos para adorar ao Senhor, Deus manifesta a tua glória sobre a tua vida. Porque aqui ninguém é maior do que ninguém. O único que é grande e soberano aqui é o Senhor. Amém? Todos nós somos instrumento de Deus. A Bíblia ainda vai mais além, diz que Jesus é o nosso irmão mais velho, aquele que vai nos apresentar diante do Pai. Sabe? Nesta série, amado, de mensagem, nós queremos abordar a questão de que Jesus disse aos seus discípulos a respeito dos campos brancos. Ou seja, muitos estão se convertendo. Muitas pessoas estão vindo para as igrejas. Antigamente, logo na época que eu me converti, não tinha igrejas tão grandes como tem hoje. Normalmente eram umas igrejas pequenas, as pessoas tinham uma resistência muito grande, sabe? Eu sou de uma época, amado, que havia muito mais terreiro de macumba do que igreja. Muito mais boteco do que igreja. E hoje Deus está mudando a história. Quase não se vê mais os terreiros. Você já não anda mais na rua e já não depara mais com aquelas grandes despachas encruzilhadas. Sabe por quê? Porque o Senhor tem varrido. O Senhor está se aproximando a cada dia e Ele tem buscado verdadeiros adoradores. Nunca se viu tantos jovens nas igrejas como tem visto hoje. Sabe por quê? Porque Cristo está às portas. Às vezes nós ficamos imaginando assim: poxa, mas se está acontecendo tudo isso, precisa de pessoas para cuidar. Sabe, Jesus disse isso aos seus discípulos. Muitos estão se convertendo, porém, aonde estão essas pessoas? Quem vai conduzi-las? Quantas pessoas você já levou para o encontro? Quantas pessoas você já falou para eles, sabe? Mas quem está pastoreando? O maior problema dentro da igreja, amado, não é que os irmãos não querem apacentar, não querem liderar. É que eles querem, sim, mas o problema deles é que eles se acham que não estão preparados para liderar. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quem está preparado entre nós aqui, inclusive eu, para liderar? Ninguém. E ao mesmo tempo, todos nós. Porque não tem ninguém que saiba mais. Eu não posso dizer que uma pessoa de X idade, vamos colocar uma idade um pouco mais elevada, de 80 anos, é mais experiente do que um de 70 ou um de 60, porque não está, sabe, a responsabilidade, a experiência não está ligada à idade, mas sim àquilo que a pessoa viveu ou aquilo que a pessoa gerou. Hoje em dia nós temos visto jovens tão maduros, e mais maduros do que muitos marmanjos, não é verdade? Então não está ligado exatamente com a idade. O reino de Deus é mais ou menos assim: a experiência, a maturidade, quem vai trazer é o Senhor. Então às vezes, amado, nós achamos que nós precisamos estar amplamente preparado para esta função. Pastor, como que eu vou exercer uma função como essa? Sabe? E por esse motivo, eu quero abordar o aspecto de que experiência com a bondade de Deus vai nos levar a uma mudança de mentalidade, para que possamos trabalhar na obra dele. O dia que você mudar a sua mente, dizendo assim: eu posso, eu consigo, porque Deus me chamou, a história começa a ser mudada. Sem medo, sabe, de acharmos que não estamos preparados. Eu quero citar duas grandes
personagens da Bíblia, duas pessoas, sabe, que na palavra de Deus tiveram uma mente transformada pela bondade do Senhor, sabe? E lideraram sem medo. A primeira dela foi Abraão. A história de Abraão é maravilhosa, pois todo o tempo a gente vê a bondade de Deus em ação, fazendo com que Abraão não pare de crer, mas que ele confiasse que era pai de multidão. Como é que você pode ouvir de alguém dizendo assim, olha, você será pai de multidão? Como o Senhor falou para Gideão, chamou ele de varão valoroso e homem valente. Ele fala, como você pode me chamar de valente? Se eu estou sendo humilhado pelos meus inimigos, eu sou o menor da casa de meus pais e só estou aqui comendo pão que o diabo amassou. O anjo vai para ele e fala assim, valente, homem vitorioso, valoroso. Ele entrou em contradição com isso. Como é que você diz assim que Deus tem um chamado na tua vida se você olha para o teu passado e não confere com aquilo que você viveu ou está vivendo? Com as coisas que você deixou de fazer. Sabe, irmãos? A Bíblia fala de um homem chamado Arão. E este Arão era irmão de Moisés. Se você ler a história, você vai ver que Arão por muitas vezes murmurou diante de Deus, antes mesmo do Senhor chamar Moisés para a grande obra. Ele duvidou de Deus, ele praticamente se afastou do Senhor, sabe? Ele praticamente se desviou. Mas o dia que o Senhor chamou Moisés, o Senhor chamou Arão junto. E fez de Arão um sacerdote. O dia que o Senhor me chamou, Ele me tirou lá do lamação do pecado, lá do candomblé e disse assim, agora você não vai ser mais pai de santo. Agora você vai pregar o evangelho para os meus santos. Porque nós somos santificados pelo corpo, pelo sangue de Jesus. Nós somos santificados pela graça do Senhor. Sabe, Abraão, amado, ele não parou de crer, ele confiou em Deus o tempo inteiro, mas ele era um homem estéril. E o Senhor disse para ele, você vai ser pai de multidão. Letra A, Abraão, sai da tua terra. Esta era a ordem de Deus. É um texto bastante conhecido, Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Vamos ler de novo esse texto? O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, de novo, sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Preste atenção que aqui Deus chama Abraão por uma grande obra, por uma grande aventura, porque é como se fosse uma grande aventura. Um homem que tinha estabilidade financeira, que estava habilitado, sabe, financeiramente, a família era uma família de posse. O Senhor diz, deixa tudo aí, sai, deixa a tua família, deixa toda a tua parentela, e você vai para um lugar que você não sabe onde é, mas eu vou te enviar, e você vai ser um homem próspero, vai ser uma bênção, e ali fará uma grande nação. Ou seja, sabe, aqui Deus chama Abraão para que Deus queria levá-lo para experimentar da bondade dele. É interessante que Abraão saiu, quando ele diz, sai do meio da tua parentela. Mas o texto diz, amado, que ele demorou demais para sair. E quando ele sai, ele levou consigo o seu pai, o seu sobrinho e alguns empregados. Mas o texto diz o seguinte, sai do meio da tua parentela, não leva a parentela junto. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, por muitas vezes nós temos medo, é isso que gera medo nas pessoas. Pastor, e se Deus me chamou para uma obra e eu não for habilitado para isso, eu não for capacitado para isso, ou se eu errar em determinado momento? O primeiro erro de Abraão foi levar aquele a quem Deus disse, não leva, deixa aí. Mas ele levou, e você sabe que lá na frente ele teve problema com seu sobrinho. Ele teve problema com os seus empregados, que se tornaram pastores de ovelhas e começaram a brigar entre si, porque a provisão veio. Mas a Bíblia diz, amado, que Abraão, em momento nenhum, nós vemos em Gênesis, o Senhor repreendendo Abraão, dizendo assim, ó, eu não vou te abençoar, porque eu mandei você sair do meio da tua parentela e você levou os parentes junto. Às vezes, quando nós passamos por algum problema, o diabo é mestre para te apontar o seu passado. Dizer, olha, você não está conseguindo, porque lá atrás você fez isso, e você trouxe esse costume, você trouxe esse pecado, você trouxe esse pensamento, você trouxe essa atitude, e por isso que o Senhor não vai te abençoar. E às vezes nós acreditamos nessa mentira. Eu quero te dizer o seguinte, que antes de você nascer, Deus já te conhecia. Você foi formado na glória do Pai, no sonho de Deus. Se manifestou na terra, através de um ventre, de uma madre, e veio ao mundo.
E desde que você nasceu, você tem um chamado. Agora, será que Deus não conhecia as suas limitações? Porventura o Senhor não sabia dos seus defeitos, das coisas que você tinha dificuldades? Será que Ele disse assim, olha, quando o fulano de tal, a Maria ou o João, tiver realmente perfeito, aí eu vou chamar para a minha obra? Não, amado, porque aqueles que se acham perfeitos, Deus não chama. Percebe que no Evangelho, Jesus em momento algum chamou fariseu para ser seu discípulo. Em momento algum, sabe, ele andou com os doutores da lei. Pelo contrário, ele andava com prostituta, com pescador. Ele andava com pessoas comuns, pessoas que ninguém dava nada por eles. Ele andava com leproso, que depois ficou curado. Ele andava com pessoas totalmente, sabe, pessoas que eram abandonadas pela sociedade, pelo seu estilo de vida. Mas Jesus, ele fez desses grandes homens e mulheres que eram abandonados, grandes homens e mulheres de Deus. O sonho de Deus para você é ser alguém que vai estar junto com Ele nesses campos brancos. Amém? Deus mostra a sua bondade para Abraão, tendo com ele paciência. Sabe, irmãos? Bondade. Aguardando a mentalidade de Abraão, para que a mentalidade dele mudasse, para se tornar aquilo que ele realmente é. Às vezes você vê uma pessoa e fala, meu Deus, esse irmãozinho se converteu? Não é possível. Não é possível que ele vai para a igreja, que ele toma a Santa Ceia. Não é possível porque ele vai para a rua, ele faz tanta coisa errada, parece que ele nunca se converteu. Você talvez não tenha paciência com ele, mas Deus tem. Há pessoas que demoram um processo de tempo muito rápido para a mudança. Outros demoram em médio tempo e outros demoram longo tempo. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor, e até então ele era Saulo de Tarso. Era um assassino de crente. Ele demorou de 14 a 18 anos para ser reconhecido. Deus é um Deus que tarda. Mas olha o que diz o texto, a letra B. Abraão, 24 anos mais tarde, isso está em Gênesis 20, capítulo 20, capítulo 21. 24 anos depois que Abraão saiu do meio da tua parentela, levou seu pai junto, levou seu sobrinho Ló, levou alguns funcionários com ele, o Senhor não questionou. 24 anos depois, Deus cumpre a promessa. Talvez você fale, pastor, eu não sei se eu tenho esse pique de esperar 24 anos. Naquela época eles viviam muito mais do que nós. Amém? Mas por que Abraão demora 24 anos? Porque a promessa de Deus na nossa vida, ela vai se cumprir, mas Deus respeita os seus limites. Abraão, por ser o pai da fé, não queria dizer que ele era um homem perfeito, e que tudo que ele fazia era mágico. Ele tinha suas imperfeições, ele tinha seu momento de incredulidade, ele teve um momento que ele questionou, que ele abordou, que ele disse que não, e o Senhor espera. Quantas vezes o Senhor nos chamou e a gente disse, não, agora não estou pronto, agora não é hora, agora que eu arrumei esse serviço eu não posso sair, agora que eu vou fazer determinada coisa, eu casei, vou casar, sabe, tive filho ou vou ter neto, não importa. Quando nós ouvimos a voz dele, o tempo que era programado para você receber a bênção, ele é encurtado. Mas se você tão somente quiser fazer do teu jeito, Deus vai respeitar, mas ele vai ser esticado. Quantos de nós gostaria de orar agora e a bênção chegar amanhã? Não é verdade? Não seria muito bom isso? Principalmente com horário marcado. Se eu falasse amanhã, 3 horas da tarde, a bênção vai chegar. Nossa, essas 3 horas da tarde parece que é uma eternidade, mas chega. E quando você ora, o Senhor fala, tá bom, vou te abençoar, fique em paz. Esse fique em paz é que a gente não sabe se é amanhã, se é depois, né? O mês que vem, o ano que vem. Mas amado, quando nós estamos preparados para ouvir e saber que tudo que Ele vai fazer é porque Ele faz, não você, as coisas vão mais rápido. Amém? Nesta fase da vida, amado, Abraão já não tinha mais aquela potência toda, se é que você me entende, como homem, ele não tinha mais. Mas era a hora de ele ter filho. O interessante é que até aqui Abraão continuava sendo um homem de fé. Mas a Bíblia não relata, mas eu acredito que em alguns momentos ele faltou fé, teve incredulidade. Imagine, Deus te promete uma coisa e se cumpre 24 anos depois. Ele já era próspero, ele já tinha conquistado uma terra, só que o maior sonho dele não era prosperidade, porque ele já estava acostumado com a sua parentela. Era o filho, porque ele seria pai de nações. Sabe, amado? Assim é a promessa de Deus. No versículo 1 de Gênesis 21, Deus abre a madre de Sara.
E aí a grande promessa se cumpre. Mas a grande chave para vencer o medo, amado, está no capítulo 20. Se você ler lá, aonde Abraão, que era estéril, teve que orar por um rei, sabe? Que também estava estéril. Imagine, você está com uma enfermidade, vamos colocar um câncer terrível. Aí o Senhor fala para você, você vai ser curado, eu vou te curar. E aí passa-se o tempo, você não foi curado ainda, você sente os sintomas da enfermidade, chega alguém com a mesma enfermidade que você, e diz assim, ore por mim, aí você vai orar pela pessoa, mas a primeira coisa que a gente tem a tendência de pensar, sabe o que é? A primeira coisa que a gente pensa é assim, mas se Deus não curou eu, por que vai usar eu para curar aquele? Esse é o problema, é que a gente acha que a cura vem de você, e não vem. De repente você vai orar por pessoas, a pessoa vai receber a bênção primeiro do que você. Esta é uma prática de teste que Deus faz conosco. Sabe por quê? Porque Deus quer nos mostrar o seguinte, se através da sua oração pessoas foram curadas, foram libertas, foram restauradas, então quer dizer que o Senhor está em ti, o Senhor da bênção, o Senhor da cura, o Senhor da paz está sobre você. E depois que ele ora por este rei, Deus abre a madre de Sara. E ela então dá luz a filhos. Sabe, irmãos, como é que eu quero, como naquela imagem, que a minha casa, a minha família esteja debaixo da cobertura do Senhor, se eu não estou sendo cobertura na vida de ninguém? Como é que eu quero que Deus abençoe os meus filhos, salve os meus filhos, salve a minha parentela, se eu não sou canal de bênção para abençoar outro? Só que nós somos egoístas, por muitas vezes nós dizemos assim, Senhor, mas e a minha casa? O Senhor diz, vai cuidar das minhas ovelhas, porque da tua casa cuido eu. Sabe, Deus chamou eu e você, amado, para sermos cabeça e não cauda. Deus nos chamou para que eu e você pudesse liderar. Deuteronômio 28:13 diz, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não por baixo. Mas tem tanta gente que fica para baixo, é verdade ou não é? Às vezes você fala liderança, você fala, meu Deus, líder de célula, depois líder de rede, pastor de igreja, à frente de uma obra. Não, isso não é para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Na célula nós podemos liderar de várias formas. Você pode liderar como líder, sendo anfitrião, cuidando dos novos convertidos, que nós chamamos de anjo da guarda, liderando no louvor, ser um líder do quebra-gelo, sabe? Não importa qual a função. Às vezes nós achamos que liderar é aquele que está na frente mandando. Célula, amado, é um conjunto de pessoas em comunhão e cada um faz uma parte. Porque uma célula onde um prega e todos ficam ouvindo sem participar não é célula, é ponto de pregação. Amém? Está totalmente errado, fora daquilo que nós ensinamos e pregamos. Célula é um corpo onde cada um tem uma função, exerce a função, não precisa ser exata, eu não preciso ser o rapaz que vai fazer o louvor todo dia, rapaz é bom, né? Eu não preciso ser, sabe, a pessoa responsável que vou trazer o quebra-gelo toda vez, pode variar, mas todo o corpo precisa participar, exceto aqueles que não querem, amém? E o líder, ele não pode ser aquele, como acontece no culto, que o pastor coloca a palavra, ele prega, no final, ora por todo mundo, amém, tchau, não. Isso não é ponto de pregação. Célula é quando nós, às vezes, paramos até o momento que está sendo ministrado, faz a pergunta e responde, porque não é culto, é compartilhar. É como se você estivesse contando uma história para a pessoa e de repente no meio da história ela te faz uma pergunta. Você não terminou a história ainda, você responde e volta para a história, não é assim? Isso é célula. E aí fica muito mais fácil, não fica peso, porque o que as pessoas têm, amado, é medo. Medo de pregar e pregar errado, medo de falar e falar errado, medo de administrar e administrar errado. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós temos medo, isso é julgo. E se é julgo, Deus não está nesse negócio. Deus nos chamou para sermos ceifeiros. E Ele quer mostrar a sua bondade através de nós. Sabe para quê? Para que nós possamos assim ser como Abraão, ser referencial no meio onde você viver. Deixa eu te dizer uma coisa, célula é todo dia. A célula que você acha que você vai ser, líder de célula, você não conversa com o pessoal da tua célula a semana inteira. Aí no dia da célula você manda um WhatsApp para ele, e aí, tudo certo? Se é eu, falo, tudo certo para quê? Para célula, que célula? Célula é a semana inteira. Como assim, pastor? A semana inteira a célula? É, amados.
Meu amigo não é meu amigo no dia do aniversário dele, nem do meu. O meu amigo é meu amigo independente de ter culto ou não, independente de ser parente ou não, a gente sempre está em comunhão. A célula, pelo menos, precisa ter essas pessoas. Ainda que o líder sozinho não consiga fazer. Então, entra os líderes em treinamento e aí se divide. Mas todo mundo precisa ser cuidado, consolidado, sim ou não? Porque você só pode ter problema na sexta-feira ou no sábado, que é o dia da tua célula. Antes disso, não liga para mim, porque eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu sou pai de família, eu sou casado, eu sou mãe, eu sou vó, eu sou vô. Amado, servir é servir todo o tempo. Servir é como pai e mãe. Filho casa, pai e mãe, ficou de férias? Não. Tem um ditado que diz que filho criado, trabalho dobrado, não é? E é prazeroso, não é fardo. Liderar não é apenas quando você é a pessoa que está à frente, mas liderar é todo aquele que faz algo para Deus e faz com excelência. O segundo homem foi Pedro. Pedro representa aqui todos nós, depois que nos convertemos. Por quê? Normalmente nós, quando nos convertemos, nós temos um fogo muito grande de buscar as coisas do Senhor, não é mesmo? A pessoa, quando se converte, ela quer estar no culto todo dia, se precisar, ela quer estar naquele primeiro amor, ela quer culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se vacilar de manhã, de tarde, de noite, porque ela está numa fase, sabe, que está igual uma esponja. Ela está sugando tudo, ela quer aprender, ela tem sede. Infelizmente, chega uma época que nós saímos dessa fase. Nós deveríamos ficar nela o dia inteiro, o tempo inteiro, não é verdade? Mas nós passamos por esta fase. Sabe, irmãos, Pedro era este homem que era muito disposto em fazer as coisas, era uma pessoa de muita atitude, era uma pessoa talvez de um temperamento até forte, mas ele queria fazer o tempo inteiro. Este mesmo homem, como muitos de nós, querem fazer, mas quando vem algumas lutas, aí chamam de fraqueza. E quando vem a fraqueza, coloca a sua expectativa em homens, e quando nós olhamos para homens, nós caímos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você um dia pode liderar uma célula, uma igreja, uma família, um comércio. O dia que você olhar para homens, você cai. Porque homens são falhos. Homens têm várias situações que ele é uma bênção, mas todos nós temos algo na nossa vida que não é bênção. Às vezes é teu humor, não é? Você é um doce, até que não pise no teu calo. Pisou, você vira no giraia. Todo ser humano tem esse problema. E infelizmente, quando nós estamos no primeiro amor, nós olhamos para as pessoas achando que elas têm asa. Se olha para o pastor, se olha para o líder, se olha para o fulano de tal, você fala, uau, essa pessoa é um anjo. Quantas vezes alguém chegou para mim e falou, você é um anjo? Eu falo, não se engane, de anjo aqui não tem nada. Você nunca me viu virado no giraia. Sabe, irmãos? Porque todos nós temos isso. Imagine Jesus, quando ele estava no templo, que ele ficou irritado que o povo estava vendendo as coisas, e ele saiu abrindo todas aquelas gaiolas, quebrando tudo. Naquele momento ninguém viu ele como um anjo, viu ele como um ser humano, e é isso que somos, sujeito a acertar e a errar. Quando nós olhamos para homens, nós nos decepcionamos. Nós nos decepcionamos com filhos, não é verdade? Que nasceu de você, que você cuidou, pegou no colo, tratou. Às vezes nós decepcionamos com filhos. Por quê? Porque é ser humano. Decepcionamos com pai e mãe. Você não vai decepcionar com outros? E o diabo, ele é mestre para isso, para apontar essas pessoas que falham, porque são seres humanos, e na sua falha, faz você cair. Pedro fez isso. A partir do momento, amado, que Pedro disse, olha, letra A, te seguirei até o fim. Marcos 14, 29, Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro, um homem de Deus, que falou do fundo do seu coração, jamais vou te abandonar, Senhor. Por quê? Porque seu coração era isso que queria fazer. Quantas vezes você, em algum momento da vida cristã, você diz, Senhor, eu nunca vou desviar, eu nunca vou enfraquecer, eu nunca vou parar de orar, eu nunca vou deixar de jejuar, eu sempre vou honrar os meus líderes, vou honrar o meu pastor, e dependendo do momento da tua vida, isso dá uma queda. Por quê? Porque em algum momento nós olhamos para a falha dessa pessoa. Jesus não falhou com Pedro.
Mas quando ele foi preso, ele esqueceu do que Jesus disse: é preciso que eu morra, para que eu possa voltar e estar com vocês eternamente. Era muito bom estar com Jesus, mas eles não conseguiram administrar aquela perda, sabe? E às vezes acontece, amados, circunstâncias que nem sempre acontecem como nós imaginamos. Pedro nunca teve a intenção de negar Jesus, assim como nós também não temos. Mas saiba, Deus é sempre paciente, bondoso e misericordioso. E a sua misericórdia dura para sempre. Tem gente que acha que a misericórdia do Senhor dura até você ser perdoado do próximo pecado. Não é verdade. A misericórdia do Senhor dura para todo sempre. A letra B diz que Pedro volta a pescar. Quando Pedro foi chamado pelo Senhor, ele foi chamado para ser um pescador de almas. Deixa eu te contar uma coisa muito séria. O dia que você aceitou Jesus, sua vida não é mais a mesma. Você pode ter voltado, ter caído, ter desviado, ter feito o que for, não importa. Primeiro que você não é mais aquele pecador que você era, se você realmente nasceu de novo. Porque o pecado não tem mais poder sobre a tua vida e nenhuma condenação há sobre a tua vida. Amém? A história diz que Pedro, de tanto ele falar: não vou te negar, não vou te negar, não vou te negar. E Pedro tinha essa mania. Ele tinha mania de querer expressar o teu amor, sabe, de uma maneira muito dura, muito bruta. Uma das vezes que ele fez isso foi quando Jesus estava fazendo o lava-pés. Quando foi lavar os pés dele, ele disse: não, o meu não precisa. Imagina! Quem sou eu para o Senhor lavar os meus pés? Aí quando Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele falou: então começa da cabeça aos pés. Já mudou. Sabe, irmãos, aquelas pessoas que querem fazer por empolgação. Mas ainda que seja por empolgação, nós devemos estar com Ele. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: olha, hoje mesmo ainda me negará por 3 vezes. João 21:2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco naquela noite e não pegaram nada. Preste atenção. Quando Jesus chama Pedro, um dos primeiros homens para ser os seus discípulos, ele disse assim: a partir de hoje você não vai pescar mais peixe, você vai ser pescador de almas e eu vou te sustentar. Pedro ficou 3 anos com Jesus. Durante esses 3 anos, a Bíblia não fala que ele foi pescar. Mas é muito natural quando nós somos chamados pelo Senhor, em algum momento de frustração, de fraqueza, de decepção ou de tristeza, é muito natural a gente querer voltar à prática de que fazia. Você já viu a pessoa que foi liberta de cigarro, quando ela se desvia, a primeira coisa que ela faz é procurar o cigarro? Ela já não está com vontade mais, mas é como se fosse uma vingança com ela mesma. Sabe por quê? Pedro, quando ele fala que ia voltar, Pedro era uma pessoa influente, amados. E esse é o problema quando nós somos influentes. Da mesma maneira que você é influente para ganhar almas, da mesma forma você é influente para mandar pessoas para o inferno. Porque se você está caído, você leva outros. E tudo aquilo que nós fazemos aqui, há um preço para isso. O texto diz que Pedro falou: quer saber, eu vou pescar. A expressão vou pescar não é aquela que nós ouvimos, né? Esse chavão que diz: está nervoso, vai pescar. Que o pescar é para distrair. O pescar é voltar à prática do passado. E quando ele faz isso, todos aqueles que estavam com ele falam: nós vamos também. Talvez você pense: nossa, Jesus deve ter ficado muito chateado. Deve ter ficado frustrado. Falou: tá vendo? O que adiantou? 3 anos investindo nesses endemoniados, nesse perturbado, e agora, além dele ir para o mundo, ele leva os outros. Não foi isso que Cristo fez. Quando ele ressuscita, ele fala para Maria Madalena, e ele diz assim, ele pergunta sobre Pedro, e fala: diz para Pedro que eu vou aonde ele está. Sabe, irmãos, uma coisa que não muda a cabeça de Deus é o seu respeito. Não importa o que você fez, não importa se você voltou, se você caiu, se você se levantou, não importa se no momento que ele disse vai, você disse não, vou esperar um pouco mais. A vida inteira nós aprendemos que a mão de Deus ia pesar, não é?
A mão de Deus pode pesar, você está doente por causa disso, de repente você houve um acidente de carro, você ficou paraplégico, é porque Deus está pesando. Que Deus de amor é esse que aleja um filho? O nosso Deus é um Deus paciente, e em amor, Ele te resgata de volta. Chegam para uma pessoa que está desviada e começa a dizer que ela vai para o inferno, que a mão de Deus vai pesar sobre ela. Sabe quando que ela volta para Cristo? Nunca. Porque se não for por amor, não vai ser por peso e por violência. Sabe, irmão? Quando Deus chama, Ele é aquele que capacita. Porém, todo o tempo nós somos acusados pelas nossas falhas e nossas imperfeições. Pastor, por que o Espírito Santo permite? Claro. Porque senão Ele sabe que a gente vai continuar da mesma forma. E a acusação que temos, não é Ele, é o diabo que nos acusa. Mas o Senhor sempre tem uma palavra dizendo: estou de braços abertos. O momento que você desejar, eu estou pronto para andar contigo. Em todo tempo nós enfrentamos dificuldade em nossa caminhada. Rumo ao plano de Deus para nós. Eu sempre falo desse pastor, hoje ele é pastor Marcos Gato, da Dínamo São Bernardo. Ele mesmo relata isso, em que todo o processo dele, da conversão dele, ele tinha 1 ano e pouco que ele se converteu, ele foi ser líder de uma célula, e aí não deu certo, aí ele fechou, abriu outra, no total foram 10. 10 células que ele abriu, 10 células que ele fechou. Talvez, amado, se não fosse tratado de uma forma em amor, quando ele pensasse assim, na 4ª ou na 5ª, olha, eu estou pensando em abrir uma célula, alguém diria, pelo amor de Deus, não, você fecha a célula, você tranca tudo, pelo amor de Deus, não, vá fazer qualquer outra coisa, menos célula. Sabe por quê? Que ninguém fez isso? Porque não importa quantas você abriu, quantas você fechou, importa que em nós tem um chamado de liderança. Ele talvez precisou disso. Ele talvez precisou desse abre e fecha, não estava preparado ainda, mas Deus respeita as nossas limitações. Eu quero te dizer, meu irmão, que você tem um chamado e você está abnegando isso. Você está dizendo que você não está preparado, você está dizendo que você não é capacitado. Muitos religiosos dizem assim, como fala o pastor Aloysio, muitos religiosos dizem, não, mas as coisas de Deus têm que ser pura, santa e com excelência. Verdade. Mas pura, santa, com excelência, não é a maneira que você está pensando, saber demais para fazer demais. Eu digo que até hoje eu não sei de nada. Até hoje, eu fico impactado com o Evangelho. Que de tudo que eu já ouvi de mensagem, cada vez que eu ouço pela boca de alguém, é uma outra dimensão, de uma outra forma. Porque a fonte da qual nós bebemos é inesgotável. Sabe, irmãos, eu fui chamado para pregar o Evangelho muito cedo. Aos 20 e poucos anos, eu fui chamado, fui enxertado numa igreja. Até então eu era apenas o irmão que levava a pastora para a igreja. Era lá em Eldorado, contei esse testemunho hoje de manhã. Sabe? Para ela ir era 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, não tinha possibilidade, era uma igreja pequenininha, era metade desse palco, tinha 5 bancos. Sentava 3 pessoas nos 5 bancos, o quarto era eu, o quinto era ela. E um dia, o seu pai ficou doente, sua mãe ficou doente, e ela foi para Minas Gerais, e ficaria lá 3 meses. E o pastor, eu lembro que na época falou assim, olha, não vamos fechar a igreja. Como é pequenininho, mas está dando para manter. Na época, eu já tinha quase 1 ano de convertido, já batizado. Ele falou, levanta o Alexandre como diácono e ele fica lá. Porque aí como diácono ele pode. E eu me recordo que na época eu disse, não, mas eu não tenho experiência, né? Eu era meio tímido. E ele, não, você vai conseguir, são só 3 pessoas. Tadinhos. 3 pessoas, fala assim de uma forma como se não fosse ninguém, né? E para Deus é uma multidão. Enfim, amado, eu confesso que eu dizia que eu não estava preparado, eu tive muitas dificuldades, mas no final de 3 meses, quando chegou, os 5 bancos já estavam cheios, pelo menos. E aí a obra continuou, sabe? Cresceu e foi crescendo e chegou onde chegou.
Então é o que eu falo, amado, se aconteceu comigo, se Deus chamou eu na tua infinita misericórdia, quem diria a vós que é muito mais inteligente do que eu? Tem muito mais sabedoria. Eu converso com jovens hoje, sabe, falo jovens da nossa igreja, ou até mesmo da vinha, que eu fico pensando, meu Deus, como que eles aprendem as coisas tão rápido, que eu tive que demorar um tempão para poder aprender, anos de experiência. Graças a Deus nós somos uma igreja estruturada, sabe? Nós somos uma igreja que o jovem vai para o encontro, ele volta, ele faz os cursos, né? Cursão, CTL, se ele de repente desejar fazer um curso pastoral e conversar com esse jovem, ele dá um banho de Bíblia em muitos pastores que eu conheço. Porque nós somos bons? Não, é porque nós entendemos que nós devemos preparar esta geração para a próxima. Nós devemos preparar as nossas crianças para ser os pastores do futuro. Aí você fala, não, mas tem que ser uma preparação muito grande. Não, irmãos. Os campos estão brancos, as pessoas estão sedentas. Eu vejo pelas células. Está o irmãozinho lá que tem um ano e pouco de convertido. A célula do Paulo, quantas pessoas tem lá, Paulo? Mais ou menos, entre visitante e tudo? 15 pessoas. Quantos anos você tem, Paulo? Vai fazer 17 esse ano. Tem quanto tempo? Você fez 17 esse ano. Tem quanto tempo que você batizou? 1 ano, 2 anos? Como que é? Em novembro vai fazer 2 anos. Para mim, na minha época, ter 15 pessoas na igreja, eu fiquei quase 1 ano. Olha a diferença. Nessa época eu já estava com 26 para 27 anos. Paulo tem 17, 10 anos mais novo. Apesar que eu e ele dá a impressão que ele é bem mais velho do que eu, claro, né? Brincadeira, Paulo. Quando eu crescer eu quero ter um cabelo igual ao seu. Então, amados, sabe o que é isso? São os campos que estão brancos. E as pessoas que estão sedentas, e o diabo olhando para você, falando na tua mente, você não é capaz, você não pode, você não está preparado. É mentira do diabo. O Senhor já preparou tudo. E uma coisa que nós devemos aprender, e que nós iremos falar, bater sempre nessa tecla, nós não multiplicamos células. Repita comigo, nós não multiplicamos célula, nós multiplicamos líderes. Amém? Eu preciso olhar para aquela célula do Paulo, que tem lá, sábado agora tinha 15 pessoas, e enxergar 15 líderes de jovens. É isso. Eu tenho que enxergar que não tem apenas 2 ou 3 servos que estão lá, sabe, pessoas que vão trabalhar e que serão líderes em treinamentos. Eu tenho que enxergar um potencial neles, talvez não amanhã, não depois, não daqui a 1 ano. Mas o Paulo enxergar, eu estou formando líderes, porque o Senhor me chamou para gerar líderes. O Senhor, quando chamou Abraão, ele disse assim, você será pai de multidões. Sara ia engravidar de multidão, era isso? Não. Mas a partir da vida dele, a partir do casal de Isaac, que veio as tribos de Israel e que se tornou a multidão que foi. Sabe, irmãos, uma coisa eu tenho certeza, que a promessa de Deus na tua vida vai se cumprir. E aí, este Pedro que havia negado Jesus, letra C, se torna o pastor da igreja. João 21:15 diz, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão Pedro, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Preste atenção que com os cordeiros, ele começa perguntando se amava, né? Aí ele diz assim, cuide dos meus cordeiros, versículo 15. No versículo 16 ele diz, pastorei as minhas ovelhas. E ele termina no versículo 17 dizendo, cuide das minhas ovelhas. Sabe o que é pastorear, amado? Pastorear e apacentar é quando você cuida de alguém. Sabe, você que ganhou uma pessoa para Jesus, e você sabe como é difícil nós resgatarmos pessoas
E você vai na casa dela, você cuida dela, você traz, vai lá, passa. Você poderia ter vindo para o culto direto, não, mas você cortou seu caminho, foi até a casa da pessoa, pegou ela, colocou no carro, trouxe para a igreja. Isso é cuidar, isso é apacentar. Às vezes nós achamos que o apacentar é só o pastor que faz, não é não. Todos nós temos um chamado pastoral. E eu quero te dizer que esse trabalho que você faz, talvez ninguém dê valor, ele lá em cima está acrescentando pedras à sua coroa. Ele lá em cima está olhando para você e está dizendo, é esse trabalho que eu quero que você faça. Ninguém está falando para você liderar uma mega igreja, não ainda. Mas esse trabalho pequeno de oração, de jejum, de consolidar, de cuidar, de tirar dúvida, de lá a pessoa está cheia de mania, cheia de dúvida, você vai lá e consolida. Esse é o trabalho que o Senhor disse para Pedro. Pedro, a partir de agora é isso que você vai fazer, vai cuidar. De manhã eu tenho uma irmã, eu e ela somos os mais novos da família, ela chama Alda, e por muitos anos ela cuidou de criança. Ela tem 2 filhos, mas ela sempre teve o trabalho de cuidar de criança. Sempre foi dona de casa e ela cuida de criança. E tem uma moça que ela cuidou, acho que mais de 16 anos, e assim, crianças que alguém sabia que era muito difícil, temperamental, aquelas crianças rebeldes, a vizinhança já dizia, olha, leva lá para a Alda, que uma semana fica bom. Ela nunca bateu, nunca espancou, nunca botou de castigo, mas ela tem autoridade no que fala. Ela sabe que ali ela é responsável por aquela criança. E é responsável mesmo. Certa vez, estava eu e a minha esposa na casa dela, ela tinha um cachorrinho pequeno, e cachorro sabe como é que é, né? Chegou a visita, nós estávamos na cozinha, assim, perto da porta que sai para a área, onde ficava a casinha dele, e ele veio correndo, pulando, tal, tadinho, filhote. Eu nunca esqueço dessa cena. Ela só olhou para ele e fez... Psiu. Ele abaixou a cabeça e foi. Eu falei, escuta, que mágica é essa? Eu tinha um cachorro que fazia tudo, né? Eu até dei ele, acho que na época dei ele pro Ricardo, porque de cocô a xixi na minha casa, no sofá, na cama, tudo quanto é lugar ele fez. Ah, compra aquela fralda, tem umas gotinhas. Uma vez eu derramei tudo. Ele fazia xixi em qualquer lugar, menos ali. Uma vez minha esposa não aguentou, aí depois disso ele passou a comer as fezes. Vai ficar mais nojento ainda. E eu não consegui educar, eu não tive paciência de levar para minha irmã. Na época o Ricardo falou, não, deixa que eu vou levar para minha tia e está lá até hoje. Lá tem vida de príncipe, né? Parou de fazer cocô em todo lugar? Parou? Então ela conseguiu, eu não. Entendeu, irmãos? Cuidar de criança ou cuidar de alguém com autoridade não é porque você vai mandar gritar. Não tem mãe que grita e o filho ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu me recordo que na minha casa, né, minha mãe era mais estressada. E ela de vez em quando pegava a gente de palmatória. Acho que vocês não sabem o que é palmatória, mas na minha época tinha isso. Meu pai nunca deu um tapa em nenhum de nós, exceto eu, claro. Eu fui o único que apanhei dele. Mas dos meus irmãos, ele nunca bateu em ninguém. Mas meu pai só olhava. A gente entendia o que ele falava. Ele não abria a boca, era uma coisa mágica. Minha mãe às vezes olhava, entortava a cara, fazia careta. E a gente fingia que não via. Meu pai olhava e simplesmente a coisa muda. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso chama-se autoridade. E Deus está te dando essa autoridade. Não é para você fazer igual o cachorrinho. E nem é para você brigar com ninguém. Mas quando Satanás se levantar, você simplesmente vai saber quem você é e ele vai ter que bater em retirada. Quando a enfermidade estiver sobre uma pessoa, você não vai precisar falar em língua, você não vai precisar gritar, você não vai precisar bater Bíblia na cabeça das pessoas, você simplesmente vai erguer a tua voz em clamor ao Senhor e a enfermidade vai ter que ir embora. Sabe por quê, irmão? Porque não sou eu que te envio. Saiba disso. Não é a IAAP que te envia, não é a vinha que te envia. Quem te envia é o Senhor. E Ele te chama. Os campos estão brancos. Eu preciso de pessoas para pastorear, pessoas para ser levantadas, para liderar. Então, você precisa estar pronto para dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe? O chamado de Pedro é o mesmo chamado que Deus tem para mim e para você. Um chamado de multidões. Sabe, eu sei que são níveis diferentes.
né? Mas Deus tem um propósito em sua vida, e a bondade dele vai fazer com que você caminhe, prospere e experimente a boa, perfeita e a vontade e agradável vontade do Senhor para a tua vida. Mateus 9,38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amado, é uma coisa que eu tenho feito, nós da Vinha temos feito por esses dias, porque nós temos um projeto que no dia 9 de dezembro nós iremos multiplicar todas as células, na verdade multiplicar todos os líderes, amém? E queremos fazer um mega evento como foi os 300, lembra do batismo dos 300? Nós vamos fazer um mega evento. Eu sei que essas ideias, né, mirabolantes é do Daniel Júnior, e a gente apoia, porque, né, a gente sabe quem realmente tem as ideias e põe em prática, e nisso ele é muito bom. Então nós estamos com um projeto muito grande, sabe, de todas as células, claro, só do ABC, né, da Vinha toda não dá, mas nós da região do ABC, nós vamos fazer uma mega festa no dia 9, que será num sábado, amém? E no domingo é a nossa última ceia do ano, amém? Então, amados, nós estamos falando sobre isso, porque eu sei que Deus vai levantar pessoas. Eu quero dizer que a seara somos nós, aquele que o Senhor vai nos dar, sabe? Ele vai nos dar por meio das células. Aquelas pessoas que o Senhor vai nos dar através de culto, através de evento ponte, de encontro, e através também da minha e da sua vida. A nossa igreja é uma igreja que ganha muitas pessoas. Eu me recordo que nós ficamos um tempo sem placa lá fora. Estava naquela transição do ano passado, de mudar tal, a placa rasgou e não fez. Ah, não vou fazer agora, porque a gente vai ter que fazer uma outra. Ficou acho que mais ou menos 6, 7 meses sem placa, não é? E mesmo assim, quantas pessoas novas vieram? Não é verdade? E nós não temos assim, sabe, estamos em plena avenida para isso tudo acontecer. Não. Simplesmente pelo chamado que temos. E quanto que a igreja tem enviado para as células. Agora, sabe por que não tem crescido mais? Porque às vezes o líder na célula ele anda sozinho. Ele anda sozinho por duas coisas, ou porque ele quer, porque não delega nada a ninguém, ou, que eu acredito que é o que mais acontece, ele passa para um, passa para outro, e todos eles se sentem como se fossem pessoas que não tivessem possibilidade. Não, quem sou eu para fazer? Esse é o problema, amado. Se o Senhor está dizendo que você pode, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele conhece mais você do que você mesmo. E Ele sabe o quanto você pode, o quanto você é capaz. Então, aqui estão esses dois exemplos de homens que foram imperfeitos, com tantas debilidades como eu e você, porém eles experimentaram da bondade de Deus. E isso levou ao arrependimento. Então eu quero fazer um apelo agora, nesta noite, eu quero te convidar a ficar de pé, a levantar-se e a dizer ao Senhor: eu estou pronto, estou aqui, Senhor. Talvez você não vai ser líder de célula, talvez você na célula vai liderar alguma área, talvez você não vai ser líder de igreja, não vai ser líder de rede, mas você vai dizer: Senhor, estou aqui, eu estou pronto para fazer algo para Ti, amém? E quando você disser: eis-me aqui, não importa o tempo, Ele vai ter isso como um selo, igual o dia que você disse: eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você simplesmente tomou uma atitude, daquele dia para cá muitas coisas mudaram. Amém, meu irmão? Não fique preocupado qual vai ser o próximo passo de Deus. Fique preocupado com o passo que você está dando. Pastor, mas eu já sou líder de célula, eu já faço determinada coisa, então hoje eu quero orar por todos. E vou fazer isso em todas as ministrações. Tanto eu quanto os pastores que vierem aqui ministrar. Nós vamos estar não apenas ungindo. Alguns momentos nós vamos ungir, hoje eu não vou ungir ninguém. Hoje você vai estar de pé onde você está, e nós iremos orar pela tua vida. Amém? Você vai